Prontinho, voltei com uma lousa nova, tá? Agora nós vamos falar dos povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? Vocês já aprenderam que Cristóvão Colombo não descobriu a América e nem Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Vários argumentos são usados para explicar isso. Então não houve uma descoberta. Por quê? Porque já tinha gente vivendo aqui, tá? Ele só encontrou, ele só anunciou para o mundo um território, para o mundo da época, né, a Europa, um território que eles desconheciam, mas já tinha muita gente vivendo aqui, desde o extremo norte, lá no Alasca, no Canadá, até o extremo sul, no sul do Chile e da Argentina. Tinha gente espalhada pelo continente inteiro, tá? E aí, então, esses povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo são chamados de povos pré-colombianos. Eles já existiam antes de Colombo, tá? Por isso pré-colombianos. E a história destaca 3, né? Existiam muitos povos, muitas nações. Lembra do conceito de nação que a gente viu algumas aulas atrás, né? Um povo com características comuns, com identidade, com religião, língua, né? Então os povos indígenas se enquadram muito dentro dessa questão de nação, né? São nações indígenas, povos que vivem mais ou menos das mesmas maneiras, só que em lugares diferentes e com características diferentes, que os une dentro de um grupo, tá? Então a gente destaca 3 povos que foram muito importantes, muito significativos, mas não podemos esquecer que existiam povos espalhados pelo continente inteiro, tá? Então, os astecas, povos que viviam na região do México, né? E inclusive a capital do Império Azteca, eles tinham um império. É hoje onde se encontra a capital, a cidade do México. A cidade do México se desenvolveu onde existia a cidade de Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, né? E tem toda uma característica de conhecimentos que, inclusive, os europeus, em algumas áreas, não tinham conhecimento que os astecas, que os maias, que os incas tinham aqui. Então, muitas vezes, eles foram tratados como os povos selvagens, não civilizados, né? Como sempre se fala nos livros, só que muitas vezes eles tinham conteúdos, eles tinham conhecimentos, eles tinham desenvolvimento de conceitos que os europeus não tinham ainda, tá? Tinham noção de astronomia, tinham noção de criaram calendários próprios, só com a observação dos astros, tudo, coisas que nem sempre os europeus conseguiram fazer, tá? Tinham noções de arquitetura, construção de pirâmides, construção de cidades inteiras, por exemplo, dos Incas, a cidade de Machu Picchu no Peru, né? A capital do Império Inca, a cidade de Machu Picchu, é uma maravilha da natureza, no alto da montanha, era uma cidade que movimentava um comércio muito grande, muita gente vivia na região. Então, os astecas no México, né, desenvolveram todo um império. Os maias na América Central, ali nas ilhas do Caribe, pegando também um pedaço do México, a península de Yucatán. Quando a gente tiver presencialmente de novo, eu mostro para vocês as localizações corretas, porque no mapa aqui não dá para enxergar muito bem, tá? E os incas na América do Sul, dominando toda a extensão da Cordilheira dos Andes, mas principalmente na região do Peru, certo? Outros povos indígenas, todos os povos indígenas brasileiros estão aí nessa turma, né? Os indígenas americanos também, os norte-americanos, os índios dos Estados Unidos, os esquimós do Alasca, os esquimós do Canadá, todos são povos pré-colombianos que desenvolveram culturas, que desenvolveram hábitos, que desenvolveram costumes próprios, constituindo nações indígenas, né? E que foram, com o passar do tempo, com a chegada de Cristóvão Colombo, foram sendo explorados, escravizados, submetidos a trabalhos, né? Foram muitas vezes roubados, né? Porque eles tinham muitas riquezas, eles conheciam o ouro e eles não tinham o ouro e pedras preciosas como material de valor econômico, eles usavam como enfeite só.
Então eles não tinham esse olho, né, esse olhar para os metais preciosos, o olhar da ganância, o olhar do comércio. E quando os europeus chegam aqui e encontram tudo isso, eles ficam loucos, eles querem tudo o tempo inteiro. E para isso, o que eles tiveram que fazer? Matar os povos que já viviam aqui, para poder dominar, para poder saquear tudo que eles tinham construído. Tá bom? Então, por hoje, vamos parar por aqui. Espero que tenha sido legal. Eu tô aprendendo ainda. Me desculpe que ficaram 2 vídeos, eu não consegui gravar num vídeo só, porque tem que apagar a lousa e tal. Então, me desculpem, são 2 vídeos pequenininhos, mas acho que deu tudo certo, tá bom? Tomara que vocês tenham gostado e, por favor, meus queridos, fiquem em casa, tá bom? Beijo, tchau!